Por que Sauron era tão poderoso mesmo para os padrões divinos? E aí, meu querido, tudo beleza? Eu sou o Fael, e quando a gente pensa em grandes vilões da fantasia, poucos nomes têm o mesmo peso que o do Sauron. Ele é a sombra que ameaça cobrir toda a Terra-média, o Senhor das Trevas, o pesadelo dos povos livres. Mas o maior paradoxo sobre ele reside no seu nome original, que é Mairon, que significa algo como o admirável. A questão é, como um ser de origem tão nobre, um espírito imortal que é como se fosse um anjo, se tornou a personificação do mal e acumulou um poder que se destacou até mesmo entre os seres que eram maias igual ele. E assim, como eu disse, o Sauron não era uma criatura maligna qualquer, ele era um maia, da mesma ordem de seres que o Gandalf, por exemplo. E o Tolkien deixou claro que os Instari foram restritos, enquanto o Sauron não tinha esses limites de poder. E assim ele poderia usar um poder muito maior. Mas como a queda dele aconteceu? Como ele se tornou tão imensamente maléfico e ao mesmo tempo poderoso? A resposta não é um único fator, mas uma complexa combinação de 4 principais elementos que se desenvolveram ao longo de milênios na lore do Tolkien. E hoje a gente vai analisar em detalhes toda a anatomia do poder de Sauron, suas origens divinas, seu aprendizado com o primeiro Senhor das Trevas, suas temíveis habilidades e, finalmente, sua maior e mais terrível criação, um anel. Então me dê a honra de me acompanhar nessa análise para entender o porquê o Sauron era tão poderoso. E para a gente poder compreender melhor a escuridão de Sauron, primeiro a gente precisa entender a luz da sua origem. Seu poder não surgiu do nada. Foi construído sobre uma base de grandeza e conhecimento, que ele possuía desde antes da criação do mundo. Como eu já falei aqui no vídeo, ele era um Maia, um dos espíritos imortais criados por Eru, para auxiliar na moldagem do mundo. Porém, os Maia não eram todos iguais, e o Sauron desde o início era um dos mais notáveis. O Tolkien indica que, embora fosse da mesma origem que os outros, o Sauron possuía uma força e uma liberdade de ação muito maior do que os magos, por exemplo, que foram restritos por causa da sua missão. E assim, a principal característica do Sauron, que foi tanto a maior virtude dele quanto o motivo da perdição dele, foi o seu amor pela Ordem. Ele era um Maia a serviço de Aule, o ferreiro dos Valar, uma divindade artesã. E assim como seu mestre, o Sauron amava a eficiência e a coordenação, e não gostava de confusão e atrito que causava desperdício. E inicialmente isso era até algo positivo. Porém, foi essa motivação que, após a derrota de Morgoth, na Primeira Era, levou o Sauron a desejar a reorganização da Terra-média. Ele viu o mundo como algo imperfeito, que somente ele possui a sabedoria para restaurar. E é aqui que a virtude começou a se corromper. A paixão pela Ordem, levada a um extremo absoluto, ficou intolerante a qualquer tipo mínimo de desordem. E assim, o que gera mais confusão, atrito e desordem no mundo? O livre-arbítrio. As vontades independentes dos elfos e dos homens, suas ações e sociedades eram desorganizadas, e tudo isso na mente do Sauron era uma fonte de caos. E então, para alcançar seu objetivo de mundo perfeitamente ordenado, ele chegou à conclusão de que o livre-arbítrio das outras raças precisava ser eliminado. E acabou que a sua virtude acabou se tornando a justificativa para ele se tornar um tirano. E foi nesse ponto que a oferta de Morgoth tornou-se irresistível. A promessa de poder para efetivar a vontade dele de forma rápida e magistral. E para o Sauron esse era o caminho mais rápido para alcançar o que ele desejava. E assim, a gente não pode esquecer do ofício do Sauron. A serviço de Aule, o Sauron se tornou um grande artesão. Ele possuía um entendimento profundo das substâncias do mundo, tanto na questão de metalurgia quanto na questão de geologia. Essa habilidade técnica foi a base para sua obra mais terrível, Os Anéis de Poder. O Sauron não era apenas um feiticeiro, era um mestre artesão capaz de imbuir matéria inanimada com a sua própria vontade e o seu próprio poder. Agora, se o Aule forneceu para o Sauron a matéria-prima do seu poder, que é a Ordem e o ofício, o seu aprendizado com Morgoth forjou essa matéria-prima em uma arma de dominação. Ele não foi um simples servo, ele foi um aprendiz que absorveu as lições de tirania e ditadura do Morgoth. E de uma forma crucial ele aprendeu com os erros de seu mestre.
O Sauron não foi coagido, ele foi seduzido por Morgoth, lá nos primórdios. Ele foi atraído pelo seu imenso poder e por sua capacidade de efetivar as vontades dele de forma rápida. E assim, a traição do Sauron é algo muito antigo. Ele já atuava como espião de Morgoth lá na primeira morada dos Valar, muito antes das grandes guerras. E então, estando do lado do Morgoth, o Sauron se tornou seu maior tenente, o segundo em comando na hierarquia do mal. Ele recebeu do Morgoth ensinamentos práticos de ditadura e tirania global. Aprendeu a comandar legiões de orcs, a dominar a arte do engano e da traição, e a usar a feitiçaria como uma ferramenta de terror psicológico. E assim ele se tornou um feiticeiro de poder terrível, mestre de sombras e de fantasmas. E a maior e mais importante lição que Sauron aprendeu foi ao testemunhar o fracasso de seu mestre Morgoth. E aqui mora uma diferença gigante entre os dois. O Morgoth, em sua essência, acabou caindo no lilismo. Seu objetivo final não era governar o mundo, mas desfazer ele até que nada restasse. Ele era um destruidor total. Já o Sauron era diferente. Como Tolkien escreveu, ele não se opunha à existência do mundo desde que pudesse fazer o que quisesse com ele. O objetivo do Sauron era o controle total, a ordem absoluta e não a aniquilação total igual o Morgoth queria. E então o Sauron foi meio que uma testemunha da falha de estratégia do Morgoth. Ele percebeu que o poder do mestre dele diminuía à medida em que ele derramava sua própria essência na corrupção do mundo. E com isso, ao contaminar a própria matéria do mundo, ele dissipava e se enfraquecia. E pelo que eu pesquisei aqui, os estudiosos do Tolkien chamam isso de algo como o Anel de Morgoth. E explica por que no final o mais poderoso dos Ainur havia se tornado tão dependente dos seus servos. Afinal, cada vez que ele corrompia alguma coisa, ele diminuía um pouco do seu próprio poder. E então o Sauron, que em alguns aspectos era mais sábio que o Melkor, aprendeu essa lição. Ele entendeu que difundir seu poder era um erro de estratégia. E então a solução dele foi fazer exatamente o oposto. Em vez de difundir o poder dele, ele escolheu concentrar. No lugar de ficar derramando seu poder pelo mundo, ele canalizou tudo para um único objeto, um anel. E isso foi um ato de genialidade e estratégia que preservou o seu ser e criou um foco no seu domínio. Portanto, o Sauron tinha uma base de poder gigante e aprendeu a usar da forma mais estratégica possível. Mas assim, como isso se manifesta na prática? Qual era o arsenal de habilidades dele? A resposta é que todas as habilidades dele estavam focadas em um único objetivo: o controle. O primeiro poder do Sauron era a decepção. No início, a maior arma do Sauron era sua capacidade de mudar de forma. Ele apresentou aos elfos como Anatar, o Senhor dos Dons, com uma aparência bela e nobre, passando-se por um emissário dos Valar. Com essa aparência dele e uma retórica de manipulação, ele enganou os maiores artesãos élficos. O auge de seu poder manipulador foi em Númenor. Lá, ele corrompeu a corte do rei e fundou até um culto ao Morgoth. Introduziu sacrifícios humanos e, por fim, convenceu uma nação inteira a desafiar os próprios Valar. Ele levou a maior civilização humana à sua própria destruição. E em segundo, é que ele era um mestre do mundo invisível. Sauron era um feiticeiro de um poder terrível. Um deles é a metamorfose, que é o seu poder de alterar a forma física. Na Primeira Era, por exemplo, ele lutou contra Huan, o Cão de Valinor, como um grande lobisomem. Contudo, após a destruição de seu corpo na queda de Númenor, a capacidade dele foi permanentemente diminuída. E aqui, embora ele não pudesse mais assumir nenhuma forma bela, é bastante debatido por estudiosos do Tolkien se ele ainda tinha a habilidade de alterar o corpo dele para formas monstruosas ou espectrais. Outro poder dele também é a necromancia, e talvez seja até o mais assustador, que é a capacidade de corromper e controlar os espíritos dos mortos. Os Nazgûl são a personificação do domínio de Sauron sobre o invisível. Eles são grandes reis humanos transformados em espectros eternamente escravizados, sem vontade própria e ligados ao poder de um anel. E por último, a sua arma mais fundamental, a vontade como arma. O núcleo do poder do Sauron era sua vontade indomável, que ele projetava para dominar a mente dos outros. E é assim que ele controlava o exército de orcs, forçando eles a agir como se fosse uma outra extensão dele.
o olho de Sauron não é um olho físico, mas é como se fosse uma metáfora da vontade focada dele. Era como se o olho fosse um símbolo de terror constante, usado de forma meio que psicológica para projetar paranoia e medo em toda Mordor, e até além de Mordor, né? E tudo isso nos leva ao ápice do poder e da astúcia de Sauron, a criação do Um Anel. E assim, o Um Anel não foi uma coisa que ele fez só para aumentar o poder dele. Foi toda uma estratégia, um movimento para acabar subjugando os elfos, que era o povo mais poderoso e resistente da Terra-média. O plano era o seguinte: os elfos tinham criado os anéis para preservar a beleza e impedir a decadência do tempo. Sauron, como Anatar, ensinou a eles a arte da forja, mas construiu algo com uma vulnerabilidade no sistema, para criar um anel que pudesse dominar todos os outros. Sauron teve que depositar uma grande parte do seu próprio poder num anel. E foi então que ele derramou toda a sua essência, a sua vontade de dominar e a sua malícia no ouro derretido na Montanha da Perdição. E uma coisa muito importante é que o anel não era só um receptáculo. O Tolkien já afirmou que enquanto Sauron usava um anel, o seu poder na Terra era algo aprimorado. Um anel funcionava como uma lente de foco, sabe? Uma lupa, que servia para amplificar todas as habilidades do Sauron. E assim acabou permitindo a ele controlar a mente dos outros portadores de anéis. Porém, meu amigo, aqui tem a maior ironia. Isso que ele fez de externalizar o seu poder, e que era a fonte da sua maior força, também acabou criando a sua única e verdadeira fraqueza. Enquanto um anel existisse, o Sauron nunca poderia ser totalmente derrotado. Porém, se o anel fosse destruído, o Sauron seria reduzido a uma sombra. E inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que aconteceu com Sauron depois da destruição do anel. Então, acabando esse vídeo, corre lá assistir. Agora, continuando, apesar do Sauron ser o mestre da enganação e da manipulação, a gente não deve pensar que ele era um ditador que governava à distância. Na Guerra da Última Aliança, o Sauron provou todo o poder físico dele. Ele desceu da sua fortaleza de Barad-dûr e lutou pessoalmente no campo de batalha. E assim, ele era apelão demais. Ninguém conseguia bater de frente com ele. Ele foi tão poderoso que só juntando as forças do Gil-galad e Elendil que puderam derrotar o Sauron. Porém, os dois acabaram se sacrificando nessa luta. E isso aí já serve para mostrar pra gente que, usando um anel, o Sauron era uma força da natureza tanto em questão de magia quanto em força bruta. Porém, mesmo com todo esse poder, o Sauron jamais poderia criar algo verdadeiramente novo. Ele só podia corromper e distorcer o que já existia. E é justamente aí que morava a limitação do seu poder. E essa limitação fica ainda mais clara quando a gente compara ele com outros seres da sua ordem. Agora, para a gente conseguir entender a magnitude do poder do Sauron, vamos comparar ele com os outros Maiar. E assim, a gente vai comparar eles aqui, mas tentar classificar os Maiars em uma única escala de poder é praticamente inútil, porque assim, cada um deles possuíam habilidades diferentes e essas habilidades eram usadas com objetivos diferentes. O primeiro que a gente pode comparar aqui é o Arauto de Manwë, que era chamado de Eonwë. Ele era o mais poderoso em combate. E assim, se fosse em uma briga direta, ele provavelmente ia vencer o Sauron. O poder dele era algo mais brutal, mais pra luta mesmo. Porém, ele não tinha aquela astúcia do Sauron e o poder de corrupção dele. É como se a força de Eonwë fosse para vencer guerras e a do Sauron fosse para dominar o inimigo por dentro. Agora, outra comparação que a gente pode fazer é contra a Melian, a rainha cujo poder criava barreiras de proteção mágica. O poder dela era algo mais defensivo, para preservação. Já o de Sauron ainda era mais ofensivo que o dela. Ela usou o poder dela para criar um santuário, e o Sauron usou o poder dele para transformar o mundo em uma prisão. E agora a comparação que, pelo menos eu que eu mais gosto é dele contra o Gandalf, o mais sábio dos Maiar. O poder do Gandalf não era algo bruto, era algo mais em inspirar esperança e guiar os outros. Ele não era alguém com o poder de comandar. Além do detalhe que não seria nem justo comparar o poder dos dois, porque o Gandalf, assim como os outros magos, foram enviados para a Terra-média com seus poderes limitados e proibidos de enfrentar o Sauron em pé de igualdade. A grande vantagem do Sauron nisso
era a sua disposição para usar todo o seu poder para dominar, algo que Gandalf jamais ia fazer. E no fim, o que tornou o Sauron tão poderoso não foi apenas a força bruta, mas a combinação única de suas habilidades e, acima de tudo, da sua motivação. Para resumir, o poder do Sauron é como se fosse uma tempestade perfeita. No início era uma base de poder espiritual imensa e ele foi adicionando obsessão por ordem, talento de artesão e no final ele corrompeu tudo isso com uma ligação com Morgoth e depois concentrou tudo num anel. Ele não era assim só o mais forte. A questão do Sauron é que ele conseguia aplicar todas as suas habilidades de uma forma muito perigosa e letal comparado com os outros. Enquanto os outros Maiars representavam virtudes como sabedoria, bravura, o Sauron corrompeu as suas virtudes com um único objetivo, que era controle total da Terra-média. E se você quer saber sobre os livros que eu me baseei para fazer esse vídeo, eu vou estar deixando eles aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição. Mas e aí, o que você achou desse vídeo sobre o poder do Senhor das Trevas? Na sua opinião, qual das habilidades do Sauron é a mais assustadora? A sua capacidade de enganar, o controle sobre os mortos ou a dominação da vontade alheia? Deixa a sua opinião aí nos comentários que a gente vai debater muito sobre um dos maiores vilões do Tolkien, se não o maior. Inclusive, deixa na sua opinião, quem é o maior vilão do Tolkien, o Sauron ou o Morgoth? E já sabe, né? Se você curte vídeos sobre a Terra-média, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui tem vídeo sobre a Terra-média toda semana. E sobre muito mais conteúdo nerd, que inclusive já eu tô indo lá assistir o filme do Superman pra amanhã cedinho trazer uma análise do filme aqui pra vocês. Então é isso, valeu e fui!